Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 115 do Quarta Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro. Começando agora já pedindo para que vocês nos sigam nas redes sociais, a gente está no Instagram e também no X, que é o antigo Twitter, sempre no @pcategoria. Também compartilhe os nossos episódios que estão em várias plataformas de podcast, no YouTube e em breve também na telinha do Nosso Futebol. Caiu para 2 o número de times com 100% de aproveitamento na Série D após 4 rodadas. Agora só Manauara e 13 venceram as 4 partidas. E a quarta rodada também foi marcada por cobranças a times que fazem campanhas ruins e por um pênalti fantasma que está dando muito o que falar. E quem vai me acompanhar aqui nesse papo para a gente passar a limpa a quarta rodada da competição mais democrática do país são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Alisson, tudo bem, Marcos, todos e todas que nos escutam e nos assistem aqui pelo Quarta Categoria. Uma quarta rodada, né, que se a gente for lá na nossa tier list, né, a gente vai ver que tem muitas mudanças em relação ao que a gente esperava, né. Ainda é pouco, mas há umas surpresas já com 4 rodadas disputadas na Série D. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alisson, Felipe e a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. É uma quarta rodada de alguns episódios surpreendentes dentro de campo, dentro das 4 linhas, falando propriamente das partidas, né? E alguns episódios bizarros, né? Meio que extracampo ali, envolvendo o clima do jogo, tudo mais, né? Mas acaba que a gente vai acabar puxando pro extracampo, falar um pouco dessas tretas que rolaram nessa quarta rodada, mas também tem muita coisa boa que nós vamos falar agora, né? Exatamente, muita coisa aconteceu nessa quarta rodada e a gente vai para a nossa vinhetinha bem rápido e a gente volta com todos os detalhes aí do que está rolando nessa Série D do Campeonato Brasileiro. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Alisson Silva. Voltando agora para começar de vez essa edição 115 do Quarta Categoria, lembrando mais uma vez que infelizmente não tivemos rodada completa, porque 2 jogos do Grupo 8 foram suspensos, devido àquelas cheias, né, que ainda assolam o Rio Grande do Sul, Avenida e Cianorte e Novo Hamburgo, e o Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas não entraram em campo, e a gente está gravando na noite de segunda-feira, antes da partida entre Cascavel e Hercílio Luz, que acontece aí na terça-feira. Tem mais um jogo também do Serra, que acontece também na terça-feira, então vão faltar alguns joguinhos, mas a gente faz um panorama completo da bola que rolou nessa quarta rodada da Série D do Brasileiro. A gente abre os trabalhos dessa quarta rodada com um dos times que só sabe o que é vencer. Com gols de Norton, Romarinho e Pablo Pardal, o Manauara fez 3-1 no Princesa de Solimões e segue aí com 100% de aproveitamento. Porto Velho fez 2-0 no Manaus. O Rio Branco do Acre e São Raimundo de Roraima empataram por 1-1. Na segunda à noite, fechando aí a rodada pelo Grupo A1, o Trem recebeu o Maitá no Zerão e depois de sair atrás do marcador, conseguiu vencer de virada por 2-1. A classificação tem o Manauara na ponta da tabela com 12 pontos e com um aproveitamento perfeito, seguido do Porto Velho, que tem 9 pontos. Depois vem o Trem, que chegou aos 7 e entrou no G4. G4 que ainda tem o Princesa dos Solimões com 5 pontos. Depois vem Manaus e Rio Branco também com 5 pontos. São Raimundo com 1 ponto ganho. E o Maitá está na lanterna e zerado. Eu vou começar com o Felipe. Felipe, não chega a ser surpresa essa campanha do Manauara, né? Um time que está bem estruturado, investindo bem e seguindo aí o que tem sido uma tendência, né, no futebol do Amazonas nos últimos anos. A gente tem um exemplo do Manaus e do próprio Amazonas, que agora está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas esse começo eu acho que está melhor do que se imaginava, né? A promessa do presidente, né, que se o time subir, o time permanece, né, no futebol, né. Eu até fui procurar atualizações sobre esse caso, mas pelo que parece nada mudou em relação a isso, né. O presidente do Manauara continua com essa posição, pelo menos não se pronunciou mais sobre isso, né, sobre caso o time não suba, abandonará o futebol. Nesse nicho de competição está fazendo por merecer subir, né, mas é aqui, né, são 10 rodadas ainda na primeira fase,
ele todo mata-mata para ser disputado, mas o Manauara começa muito bem de fato, né? E foi um jogo contra a Princesa, um jogo que rendeu no Amazonense, né? Porque o Princesa tem base do Parintins, duas equipes lutaram aí por coisas melhores, coisas boas, né? No prato estadual. O Princesa saiu na frente do placar, né? Conseguindo no finalzinho do primeiro tempo fazer 1-0, mas acabou que ainda no primeiro tempo o Manauara conseguiu a virada por 2-1, depois fez o 3-1. O primeiro tempo foi bem equilibrado, mas depois o Manauara no segundo tempo conseguiu ter o controle da partida e venceu aí por 3-1, mantendo essa 100% de aproveitamento. Um time aí que a gente colocou lá embaixo, né, nas star list, mas por um motivo justo, né, por essa questão, por essa declaração do presidente, mas pelo início de campanha, o time nos vai se credenciando para se classificar bem e também lutar por coisas melhores aí na competição, né? Manauara a gente tem uma estrutura boa, mas essa pressão aí que a gente não sabe se vai se concretizar ou não, caso o time não suba, de não permanecer no futebol, vai se cumprir, mas é uma pressão que a equipe tem aí para essa temporada. Vamos esperar para ver se o decorrer da campanha do Manauara, né? Talvez essa empolgação que já teve com o futebol amazonense, com Manaus, com o próprio Amazonas, de ter chegado uma Série C, levou o dirigente do Manauara a chegar a esse discurso, né? Mas acho que é muito precoce para estabelecer qualquer coisa, né? E por falar em Manaus, né? Meu destaque aí da rodada para a derrota do Manaus para o Porto Velho fora de casa, por 2-0. E o Manaus, pelo que o treinador Renatinho Potiguar falou da partida, ele disse que tem alguns atletas lesionados, né? Mas o que preocupa mais ele é a questão do mau desempenho dentro de campo. Parece que ele sente que o time ainda não encaixou na competição e, de fato, né, os números mostram, os números não mentem, né? O time acaba de sair do G4 com a vitória que aconteceu nessa segunda-feira, né, do Trem, por 2-1, jogando contra o Maitá em casa. Esse resultado do Manaus fora de casa também não só expressa o mau momento do Manaus, mas também um bom momento do Porto Velho, né? Que vive que viveu até esse jogo uma maratona de um jogo a cada 3 dias, né? Em 18 dias fez 6 jogos, contando as semifinais do estadual e a Série D, esses 4 jogos de Série D, e tem feito um grande início de Série D, né? Está na vice-liderança da chave e também está na final do campeonato rondoniense. Vai enfrentar o Barcelona na grande decisão e tem mais 2 jogos aí a partir do dia 29 para decidir o título estadual, né? E nessa partida eu gostaria de destacar também, né, um gol que Matheus Bidic, ex-Real Noroeste, ex-Desportivo, ex-Rio Branco, né? Ele agora está no Porto Velho, marcou nessa partida, marcou o gol derradeiro do jogo, garantiu a vitória do Porto Velho, né? Que, assim, se faltava um teste jogando em casa, né? Porque até agora o único grande teste que o Porto Velho fez nessa Série D foi o jogo fora de casa contra o próprio Manauara, né? Então uma derrota talvez seria normal, né? Mas se faltava esse teste dentro de casa para ver em que nível a equipe está, o time passou muito bem nesse teste. A gente passa agora para o grupo A2, onde já tem gente pressionada e cobranças nada amigáveis, além de demissão de treinador, troca de comando. Mas quem vai bem é o Maranhão, que mesmo após a saída de Zé Augusto para o Sampaio Corrêa, acabou goleando o Águia de Marabá por 4-0. Agora dirigido por Vinícius Saldanha, o MAC balançou as redes com um hat-trick de Felipe Cruz e também Rafael completou o placar. O Tocantinópolis fez 3-1 no Altos, que acabou demitindo Flávio Araújo e contratando o Carlos Rabelo, que esteve no começo da temporada no Juazeirense, troca de comando aí no Altos, que vai sendo uma decepção. Acho que se esperava mais até pelo início de temporada de boa Copa do Nordeste, de ter sido campeão piauiense, não vai bem nesse início de Série D. Uma grande surpresa foi a goleada do então Lanterna Cametá por 4-1 no então líder Motoclube. E o Fluminense do Piauí bateu o River por 2-0, gerando protesto da torcida do River lá no Lindolfo Monteiro, cercando o treinador, inclusive, por lá. Então, uma situação bem pesada aí para os times do Piauí, com exceção do Fluminense, que não tem tanta torcida assim e que venceu na rodada. A classificação tem o Maranhão na liderança com 9 pontos, seguido por Tocantinópolis, Fluminense e Motoclube, todos com 7 pontos. Cametá, Altos e River estão com 4 pontos e o Águia é o Lanterna com 2 pontos ganhos.
Marcos, o MAC segue em ótima temporada e deu uma resposta rápida sobre a mudança de técnico. Mas eu acho que o grande fato a se destacar nessa rodada é essa vitória, né, a vitória do Cametá sobre o Motoclube. Assim, a gente ficou preocupado logo, né, após a partida do Maranhão contra o Motoclube, né? Com ainda mais uma derrota num clássico, uma troca de treinador repentina, né? Quer dizer, repentina, porém já de certa forma esperada, né? Pelo que a gente vem acompanhando nos últimos dias, né, vinha acompanhando. E o Maranhão deu essa resposta rápida, uma goleada sem tirar nem pouco, 4-0 em cima do Águia de Marabá, que vem muito mal na competição, né? Aí podemos até falar, pegou um adversário que tá mal e tudo mais, mas é isso que tem que fazer, né? Se o adversário está em baixa, o certo é chegar fazendo logo o resultado, abrindo saldo mesmo, e cumpriu muito bem com o seu dever. Mas como você falou, né? Acho que pelo início até surpreendente, né? Acaba surpreendendo quando o Motoclube é atropelado dessa forma, né? E foi uma partida muito estranha, principalmente da dupla de zaga, que é formada pelo Iago Ramon e pelo Matheus Carioca. A dupla batendo cabeça, né? Tanto no primeiro quanto no quarto gol, né? Teve também lance de pênalti, né? Defesa totalmente perdida contra o Cametá, que vinha muito mal na competição, inclusive até pelo que o Felipe falou no início do episódio, né? Que o Cametá, se tivesse na nossa tier list, não estava nem um pouco bem destacado, né? E aí acaba sendo o time do Pará a desencantar na competição. Aí fica aí a curiosidade para ver como o Cametá vai desenvolver, né? Visto que o Águia de Marabá está muito em baixa. Aí não sei se é pelo fato de ainda estar na Copa do Brasil, ainda está dosando forças, ainda não virou a chavinha, né? Ou se tá por baixo mesmo da carne seca. Esse grupo A2, né, com 3 equipes aí que poderiam estar no G4, ou que se esperava estar no G4, né, River, Águia de Marabá e o Altos lá embaixo, né, e com o Tocantinópolis, né, entrando nessa briga aí, muito bem na competição, né, 7 pontos conquistados aí em 4 rodadas, e venceu muito bem o Altos, né, por 3-1, que acabou demitindo o treinador, como o Mário citou, né. O Tocantinópolis, apesar do hat-trick do Felipe Cruz no Maranhão, para mim o grande jogador da rodada foi o Pedro Dias do Tocantinópolis, com 2 assistências e um golaço, levando toda a zaga do Altos. A primeira assistência, inclusive, de trivela, uma coisa bem bonita assim, de se ver. Ele foi o grande destaque da partida com esse 3-1 para cima do Altos. E por falar em Altos, por falar em futebol piauiense, né, com um confronto aí estadual, que no piauiense, né, foi de grande desvantagem, grande desnível a diferença entre River e Fluminense, e também do Altos, né, o Fluminense acabou que na Série D o Fluminense conseguiu fazer 2-0 para cima do River, a primeira vitória da equipe, né, o time também que estava bem embaixo, lá dois tem o Cametá e o Fluminense, principalmente, são 2 times que vinham bem abaixo, mas conseguiram boas vitórias agora nessa rodada, né, então realmente destacar, né, essa má fase de 3 equipes que são favoritas ainda, mas são muito mal, o Águia, o River e o Altos. Na verdade, a segunda vitória aí do Flu, né, na competição. Isso. Exatamente. E esse início ruim vai quebrando a nossa tier list, né, fazendo com que o pessoal desça ripa nas nossas opiniões. O grupo A3 começou com um pênalti fantasma. O Santa Cruz de Natal venceu o Souza por 2-0, mas o placar foi aberto com um pênalti que só o árbitro Raimundo José Chagas Araújo viu. Na estreia do técnico Jason Vieira, o Atlético Cearense bateu o Maracanã por 1-0. O América de Natal fez 2-0 no Potiguar na noite de domingo, no confronto de Potiguares, e o Iguatu, que não tinha tomado nenhum gol nas 3 primeiras rodadas, foi atropelado pelo 13, que fez 3-0 com muita facilidade no Amigão, debaixo de muita chuva. O Galo manteve os 100% de aproveitamento, chegou aos 13 gols marcados e 10 gols de saldo em 4 jogos. Tá voando o Galo. Espero, até para você paraibano, né, que não seja um voo curto igual o voo de Galo mesmo, que esse voo dure aí até o acesso. Com 12 pontos, o Galo da Borborema lidera com folga, porque depois vem América e Iguatu com 7 pontos, e o Santa Cruz de Natal, que perdeu os 2 primeiros jogos,
mas com as 2 vitórias em sequência, chegou aos 6 pontos e também está no G4. Fora da zona de classificação estão Souza e Maracanã com 4 pontos, Potiguar e Atlético Cearense com 3 pontos. Marcos, eu queria que você falasse aí sobre essa vitória do América, que teve alguma dificuldade ali, mas conseguiu bater o Potiguar, e aí depois eu vou falar dessa maluquice que aconteceu lá em Ceará Mirim. Então vou tentar passar o pano rapidinho aqui nesse confronto, né? Foi um belo jogo lá na Arena das Dunas. Tivemos um bom público também lá no estádio, na arena, que sediou Copa do Mundo, né? E claro, confronto estadual, a gente sempre espera um equilíbrio, né? O Potiguar não baixou a guarda pro América, né? Não ficou só se defendendo, tentou buscar o ataque. Eu achei só que a equipe de Mossoró, que faltou a equipe de Mossoró entrar um pouco mais na área do América. Acho que demorou muito para tentar encaixar uma jogada, uma triangulação, né? Ficou muito, se restringiu muito a chute de fora da área, embora tenha levado muito perigo nesse tipo de lance, né? Enquanto o América, esse sim, tentou buscar a área, tentou infiltração, foi o time que levou mais perigo por boa parte da partida, né? Embora também tenha sofrido, como eu falei, né, um chute de fora da área, né? Teve esses chutes que equilibraram de certa forma a partida, mas o América muito superior tecnicamente, né? Construiu o placar no segundo tempo, né, com gols de Marcos Ítalo e Alan, né? E teve outras chances também para fazer um terceiro gol. Só lá por volta dos 35 minutos em diante que o Potiguar conseguiu entrar na área do Mecão para tentar agredir mais, né? Chegar com um pouco mais de perigo. E foram nessas chegadas que eles tiveram as melhores chances de tentar descontar ou tentar até buscar um empate, né? Mas o América mereceu a vitória, né? Claro que eu acho que talvez, assim como o próprio Potiguar precisa caprichar mais na defesa, né? Sofreu bastante nessa partida, né? Mas claro, o Potiguar que saiu derrotado, tem só 3 pontos, tá ali na beira da lanterna. Esse sim precisa cuidar mais da defesa, né? Porque viu o América passar com certa tranquilidade, né? Destaque aí, inclusive, pro primeiro gol, né, da partida, que o Marcos Ítalo recebeu dentro da área um lançamento e teve bastante liberdade para dominar e bater firme, né, sem chance pro goleiro da equipe de Mossoró, né? Então uma grande vitória para o América, que recupera o ânimo depois de também ter perdido um confronto local na rodada anterior. Sobre o 13, né? Primeiro falar de uma impressão minha que parece que todo jogo que eu vejo que tem chuva na Paraíba é muita chuva, né? Acabou que foi assim que aconteceu lá em Campina Grande. O 13 bem soberano, né, na Série D, nesse início, né? 5 pontos de vantagem para o vice-líder e 8 para o quinto colocado, que é o Souza. O Wallace Pernambucano é como uma luva nesse time, né? Fez o primeiro gol aí quando a chuva não tinha chegado o gramado ainda. E depois o Marquinhos e o Rafael Castro completaram aí o 3-0. O 13 de fato, né, começa muito bem a competição. Começo de segundo tempo, Yamada na sobra. Tem um time muito competitivo, muito forte, né, pelo que vem mostrando. Fez um paraibano bom, apesar de ter a decepção, né, na semifinal, quando perdeu para o Souza. Mas a Série D consegue ser soberano nesse início aí em relação às outras equipes, né? Então, isso é muito bom. Cria-se a equipe para coisas boas. O 13 tem uma tradição na Série D, pelo que parece, esse ano volta para brigar também para essa subida para a Série C. Exatamente, né? O Galo que conseguiu uma vitória importante, como eu já havia falado, né? O Iguatu não tinha tomado nenhum gol da competição e o Galo não tomou conhecimento, fez 3-0 com muita facilidade. Só que eu acho que o que mais chamou a atenção nessa rodada, né, do Grupo A3, infelizmente, foi... É difícil até da gente adjetivar, né, o que o árbitro maranhense viu nesse lance. E é uma situação, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, que não é realmente inexplicável, porque quando o árbitro marca o pênalti que só ele viu, perceba 2 coisas. O jogador do Santa Cruz reclama da marcação de falta que ele imaginava que fosse do ataque, e depois que ele percebe que o árbitro marcou o pênalti, ele se joga no chão do nada.
Então, é uma situação que é completamente inexplicável. A transmissão da partida é feita pela TV da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol. E não julgando os profissionais que eles pudessem ser parciais, mas nem eles conseguiram identificar o que foi que a arbitragem marcou no lance, né? A gente vai passar aí as imagens mais uma vez, mas isso aí vai gerar muita repercussão, porque o Souza já na segunda-feira entrou com a representação na CBF pedindo a anulação da partida, e entre as alegações diz que a marcação foi por um fato que inexistia, dando a entender que era para criar uma situação de pênalti ou de gol no fim do primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo, e aí fazendo aquelas ilações com situação de casa de aposta, né? Pediu a punição ao árbitro, pediu para que o árbitro não apitasse mais jogos do Souza e também pediu a suspensão do cartão amarelo que foi dado para o zagueiro num lance de falta que nem existiu. Na súmula, o Raimundo José ele classificou a jogada como lance temerário para assinalar a penalidade e o cartão amarelo. E a gente que acompanhou as imagens viu que isso não aconteceu, mas o fato e o presidente do Souza no intervalo do jogo falou, inclusive, que ia acionar a Polícia Federal para investigar o que era que estava acontecendo, o porquê da marcação daquele pênalti. Então foi uma situação bem bizarra que aconteceu. Ainda teve o segundo gol do Santa Cruz do Rio Grande do Norte, marcado pelo Tiringa, né? E aí não surpreende uma vitória do Santa Cruz sobre o Souza, né? A gente até falou em vários episódios aqui que o Santa Cruz fez um ótimo campeonato potiguar, foi vice-campeão, tem uma equipe jovem muito bem treinada, mas assusta. Realmente é algo que não dá para ser explicado, essa penalidade que foi marcada contra a equipe paraibana no fim do primeiro tempo. Realmente é uma situação muito bizarra e eu estou curioso para saber como é que a CBF vai tratar esse caso. Curioso, mas sabendo que dificilmente será tomada alguma providência ou será dada pelo menos uma nota do CNM sobre isso, né? Porque o CNM fala muito quando há erro de arbitragem na Série A do Campeonato Brasileiro com o VAR, mas na Série D, infelizmente, imagino que vai passar batido. Bom, a gente chega agora no grupo A4, que começou com a derrota do Sergipe em casa por 1-0 para o Petrolina. A derrota fez o Gipão demitir o Marcelo Martelotti e contratar o Paulo Chardong, que semana passada deixou o Souza alegando motivos pessoais. E também essa vitória marca o primeiro triunfo do Petrolina na história da competição. No temido Adalto Moraes, o corajoso CSE venceu o Juazeirense por 2-0. Outro duelo Alagoas e Bahia teve nova vitória alagoana, porque o Asa fez 1-0 no Jacuipense. Os times baianos, quando chegam na Série D, sempre se espera muito e entregam pouquíssimo. E aí depois a gente vai tratar um paralelo à parte, que é o Itabuna. Ainda no grupo A4, o Itabaiana venceu o Retrô por 2-1 em plena arena de Pernambuco. Itabaiana e Asa, nessa ordem, são os dois primeiros colocados com 10 pontos, seguidos do Retrô com 7 pontos e CSE, que tem 5. O Jacuipense é o quinto colocado também com 5 pontos. Abaixo estão Petrolina com 4, Sergipe e Juazeirense com 1 ponto. Flávio Araújo e Marcelo Martelotti estão livres no mercado. Então tem muita gente agora que vai... são sombra para vários técnicos, especialmente agora na região Nordeste. Bom, Felipe, estrago feito foi nesse Petrolina que acabou vencendo o Sergipe. Um Sergipe que tem sido já também bastante decepcionante nesse início de Série D. Não só nessa Série D, nesse início de Série D, mas sim, nas outras edições também, né? É um time que vem sendo regular na estadual, chega na Série D com um status aí de possível candidato ao acesso, candidato a brigar por coisas melhores, mas sempre decepciona, pelo menos nesses últimos anos, né? Apesar que em toda a Série D aqui nunca ficou perto, assim, de disputar o acesso, ou chegar nas quartas de final, pelo menos, para disputar o acesso. E esse início é bem ruim, né? Com apenas um empate, agora perdeu para o Petrolina, que teoricamente é a equipe mais fraca, mas que conseguiu fazer um 1-0 no gol de escanteio, né? Uma jogada ensaiada, e também com grande atuação do Alan, goleiro, que fez ótimas defesas para manter esse placar, né? O Sergipe pressionou, mas não conseguiu sair desse revés, né? O Petrolina consegue, como você citou, né, a primeira vitória em 2 participações, né? Uma das equipes aí que começou a Série D tendo uma participação, mas sem vitórias, né? Assim como o CE conseguiu na primeira rodada. Um time lá na frente a gente pode falar também que também conseguiu a primeira vitória na competição, na história. Mas o Petrolina realmente surpreendeu, né? Acabou que venceu fora de casa, não conseguiu ainda vencer
dentro, né, tem uma dificuldade com o ataque ofensiva, mas conseguiu fazer 1-0 numa jogada de bola parada, numa jogada ensaiada. E o Sergipe, de fato, é um time para se rever muita coisa, não só agora, mas também para as próximas edições. Né? Um time que realmente a gente sempre aposta, mas acaba que talvez no nosso Tardich ano que vem o Sergipe não fique mais o possível surpresa, né? Talvez ele caia um pouco, porque o histórico é muito prejudicial para a equipe colorada. E por outro lado, né, se o Sergipe não está representando bem o estado, né, o Itabaiana, né, com toda a sua experiência na competição, né, sempre montando equipes fortes, está aí novamente ocupando as cabeças do grupo A4. Né? O Itabaiana conseguiu uma grande vitória contra o Retrô, que a gente botou aqui como favorito ao acesso, né? Jogando fora de casa. O time saiu na frente com um golaço de fora da área, já na primeira etapa. Adotou uma estratégia de tentar fechar os espaços na defesa e tentar buscar o contra-ataque, o que na primeira etapa não deu certo. E na segunda parecia que não ia avançar, porque o Retrô fez uma pressão absurda na primeira metade da segunda etapa, até chegar um empate com o Mascote. Né? Só que aí faltou talvez um pouco de juízo ao Retrô, né, na reta final da partida. Acho que o time poderia ter buscado a virada com um pouco mais de cautela, já que já tinha pelo menos conseguido um empatezinho. Né? A gente sabe que empatar em casa não é um resultado bom, né, mas poderia ter buscado com um pouco mais de cautela, visto que o time já era melhor em campo naquele momento da partida. E o Itabaiana já estava buscando espaço para contra-atacar, coisa que ainda não tinha conseguido. Só que o Retrô se expôs tanto que o Itabaiana começou a encontrar espaços, começou a avançar um pouco mais, até que no final da partida conseguiu o gol da vitória. Né? Então foi uma vitória aí que talvez tenha contado um pouco talvez um pouco de demérito aí do Retrô, né? Mas o Itabaiana sempre chega forte nas competições, sabe jogar muito bem a Série D e vai mostrando isso mais uma vez. Ainda não coroou, né, todo esse conhecimento com o acesso, né? Mas é um time que sempre é bom ficar de olho. Pois bem, passado agora pelos 4 primeiros grupos dessa Série D, a gente vai para um intervalo bem rapidinho e a gente volta para falar dos outros grupos da competição. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. De 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida. Rapidinho, já estamos de volta com a edição 115 do quarta categoria, nessa quinta temporada da Casa da Série D. E mais uma vez pedimos para quem nos acompanha que espalhe a palavra, que mande para os amigos, que mande nos grupos de WhatsApp sobre futebol, mostrando que tem cobertura séria para a competição e também que siga a gente no Instagram, no Twitter, que agora é X, né, no @pcategoria. E claro, repetindo aqui que em breve estaremos aí na telinha do Nosso Futebol, do canal Nosso Futebol, e aguardem boas novidades por aí. Seguindo aí com os jogos da quarta rodada, chegamos no grupo A5, que é o que está com a tabela mais achatada até o momento. O fim de semana começou com vitória do Iporá por 2-1 sobre o Capital do Tocantins. União Rondonópolis venceu o Real Brasília, que é o único time sem pontuar na chave. O placar desse jogo foi de 1-0 para o União Rondonópolis. Brasiliense e Misto ficaram no 1-1 no Boca do Jacaré. Detalhe que o time do Mato Grosso ainda não perdeu na competição, mas também não ganhou, só empatou. E na noite de domingo, o Craque perdeu em casa por 2-1 para o Anápolis. A classificação do grupo A5 tem o Iporá na liderança com 8 pontos, depois vem Anápolis Brasiliense com 7 e o União Rondonópolis, que ganhou 3 posições, fecha o G4 com 6 pontos. Depois vem Craque com 5 pontos, Capital com 4, Misto também com 4
4 pontos conquistados em 4 empates. Então a gente vê aí uma diferença de 4 pontos apenas do líder para o penúltimo colocado, porque o Lanterna é o Real Brasília zerado. O grande pulo na tabela aí foi do União Rondonópolis contra o Real Brasília, que cada vez, Felipe, vai parecendo que será o saco de pancadas da chave. Pois é, o time teve tempo, né, para se preparar para a Série D, foi eliminado bem precocemente no estadual, distrital no caso, mas não conseguiu formar um elenco competitivo e vem sofrendo aí, né, com zerado até esse momento na Série D, e pelo que parece, de fato, vai ser o time aí que é o time que a gente imaginava que brigaria pelo Iporá para essa posição, mas acabou que a lógica foi errada na nossa parte, pelo menos nesse início, né. E o União Rondonópolis conseguiu fazer 1-0 aí com sua primeira vitória. Também está invicto, mas com essa questão, né, são 3 empates e 1 vitória, mas já pulou para o G4, né? Isso tem essa característica, pelo menos inicial, essa troca de posições aí, que essa vantagem pouca, né, entre os clubes. O Brasiliense foi líder recentemente, já está em terceiro lugar, o Iporá volta agora à liderança, né? E destacar também esse grupo, né? Esse grupo sofre um pouco a questão dos jogos, né? Assim, da transmissão, né? Alguns jogos fantasmas que a gente não consegue assistir, não consegue ter lance, inclusive de Crack e Anápolis, né? Que o gol de empate do Crack, né? O Crack saiu perdendo, depois tomou o desempate no final. Acabou que um lance aí que deu muita polêmica, né? Mas a gente não teve acesso, né? Que foi a foto de jogo limpo, seguindo o time do Anápolis, que rendeu até uma foto, né? Do goleiro e do zagueiro do Anápolis cobrando o atacante dentro do gol, né? Cobrando pelo que não tivesse devolvido a bola, algo assim. Mas como a gente não tem a imagem em vídeo, né? A gente fica nessa dúvida, mas a imagem em foto é bem impactante, digamos ali, porque de fato foi uma cobrança bem incisiva por parte dos jogadores do Anápolis para cima do Anderson Magrão, do Crack, mas que acabou que essa suposta falta de jogo limpo não atrapalhou o resultado, quando o Anápolis conseguiu fazer 2-1 e ocupar a vice-liderança na hora da chave. Primeiro, eu gostaria até de mencionar, antes até de falar desse confronto entre Crack e Anápolis, mencionar que a gente tem essa tabela mais achatada, né? A diferença do primeiro para o sétimo, 4 pontos, muito porque, né? Dos 16 confrontos que tivemos até agora no grupo A5, né? Cada rodada 4 jogos, tivemos 7 empates, né? O grupo que tem mais empates até agora na Série D. Pode ter a companhia aí do grupo A6, né? Caso o jogo entre Serra e Democrata termine empatado, até o momento o grupo A6 tem 6 empates em 15 jogos, e podendo igualar amanhã. E sobre o confronto, né, é lamentável, né, que a gente tenha episódios mais um episódio aí para ocupar, né, a agenda da Série D, que geralmente é ocupado por apelido de jogador, né, o massagista que entra em campo, né, e agora um episódio de falta de fair play, né, e que não ficou só na falta de fair play, mas também como um episódio de confusão após o gol da vitória do Anápolis, né? No qual o treinador de goleiros saiu comemorando efusivamente, fazendo gestos obscenos aos adversários, para a torcida adversária, para a equipe adversária, né? E acabou também sendo expulso desse confronto, né? Lá no final da partida. Agora, falando da partida em si, né? Resultado importantíssimo para o Anápolis, que vem de uma vitória fora de casa contra o Capital na rodada anterior. É um time que ainda não venceu em seus domínios e agora vai ter a oportunidade de pegar o líder do grupo, o Iporá, jogando em casa, né, para conseguir desencantar em seus domínios, né, fazer valer o seu mando de campo e aí de quebra, quem sabe, assumir a liderança do grupo assim, com algo que um fato que lá na nossa tier list seria o fato esperado, né? Que o Anápolis assumisse esse protagonismo, não só do futebol goiano, mas também do grupo como um todo. Aí fica a minha corneta, né? Já que o Brasiliense não faz o seu papel, né? Pois é. O Jacaré, temporada atrás de temporada, sempre decepcionando. Bom, para tristeza do nosso Marcos, essa semana ele não poderá descer a lenha no Serra, porque o time só vai jogar na terça-feira, depois da gravação do episódio, partida contra o Democrata, como ele já bem trouxe.
Mas a quarta rodada do Grupo A6 teve vitória por 2-0 do Nova Iguaçu sobre o Audax Rio, com gols de Guilherme Mates e Xandinho. Com emoção até o fim, a Portuguesa Carioca empatou com o Itabuna por 1-1. Os baianos abriram o placar aos 40 do segundo tempo, só que aos 50 a Lusa do Rio conseguiu o empate. O Ipatinga fez 2-0 no Real Noroeste, e esses jogos todos aconteceram no sábado. Por enquanto, a tabela tem Itabuna com 8 pontos, seguindo na liderança, seguido do Nova Iguaçu, que tem 7, mesma pontuação do Democrata, e a zona de classificação tem a Portuguesa Carioca com 6 pontos. Ipatinga e Serra estão com 4 pontos, Real Noroeste com 3, e o Audax, que não deixou de perder nenhum jogo em 2024, não conseguiu fazer um ponto sequer no ano inteiro, é o lanterna do grupo. Esse Real Noroeste, Marcos, dá para esperar alguma recuperação ou será que ele vai seguir assim até o fim da primeira fase? Então, não tem o Serra para poder cornetar, né? Mas tem sempre um capixaba pedindo, né? Então, dessa vez a corneta vai ficar para o Real Noroeste, né? Que assim, a gente acompanhou a saga do Real Noroeste ano passado na Série D, né? Episódios dentro de campo, resultados ruins, fora de campo, até denúncia de tiro pro alto, né? Confusões extracampo, né? Ausência de pagamentos de salário, que já vem, essa conversa já vem sido recorrente aqui no futebol capixaba, de como o Real Noroeste adota essa prática, né? Em seu dia a dia, né? Mas assim, agora falando dentro de campo, ano passado a gente viu o Real Noroeste indo muito mal na competição, e esse mau futebol já vem sendo praticado desde o estadual do ano passado, mesmo com título, né? O Real Noroeste foi campeão estadual com muita contestação sobre o desempenho dentro de campo. É um time que não estava mostrando aquele futebol bonito que a gente viu lá em 2019, 2020, que a gente viu um time bem competitivo. De um ano para cá, o nível do Real Noroeste tem caído bastante. E foi reflexo na Série D do ano passado, foi reflexo no estadual deste ano, quando caiu nas quartas de final, perdendo 2 jogos, com saldo de gols de 7-3, né, para o Vitória, que ia muito mal no estadual. O Real Noroeste terminou a primeira fase em segundo, foi eliminado tomando 7 gols do 7º colocado, e aí chega na Série D, talvez pelo baixo nível do grupo, esperasse mais do Real Noroeste. Só que eu acho que talvez aí há um desgaste também no trabalho do Duzinho, que tá desde 2019 no clube, né? A gente não vê tanto repertório mais. E uma estatística curiosa sobre o Real Noroeste, que vem participando de Série D desde 2020, vem somando 2020, 2021, não, 2020, 2022, 2023 e agora 2024, a quarta participação, né? E é um time que tem um desempenho muito ruim fora de casa, né? Foi derrotado mais uma vez agora pelo Ipatinga, 2 gols de Douglas Santos, jogando lá no Ipatingão, e é um resultado até comum do Real Noroeste na Série D, que de 26 jogos fora de casa nessas 4 participações, foi derrotado 14 vezes fora de casa, né? Longe de seus domínios. Só que a diferença nas temporadas anteriores era um time que conseguia ser dominante em casa. Esse ano ainda não chegou a mostrar que o fator campo seja determinante em suas partidas. Então, nesse início está sofrendo bastante. Mas, mais do que os resultados, acho que tem que começar a melhorar o desempenho, que já vem sido aquém já desde muito tempo. Só complementando, né, o Ipatinga também é outra equipe que tinha Série D disputada, mas não tinha vitórias, quando ela conseguiu para cima do Real Noroeste, né? E destacar na Itabuna e Português, Itabuna muito bem nesse início de Série D, 1-1, mais um jogo aí que teve empate no final da partida, né? Foi assim também com o Rio Branco e São Raimundo no grupo A1. Itabuna, de fato, pelo que parece, acertou, né, nessa parceria com o Vitória, vem rendendo coisas boas, né, mesmo que a equipe não desande aí a não vencer mais, mas o que se esperava era bem pior, né? Então, de fato, campanha muito boa para as pretensões que tinha a equipe. E só passando também para o Nova Iguaçu, né, que parece que realmente conseguiu arrumar o elenco, né, que perdeu muitos jogadores, incluindo o Guilherme Matias, né, que fez o gol, tem experiência em Série A, Série B, e foi botando o Juventus na Série A2 Paulista, e agora
Esse é o terceiro jogo aí, conseguiu fazer o gol da vitória, confirmou a vitória do Audax, que é bem regular, perde todas. Inacreditável a campanha do Audax. Fala, Marcos. Agora eu queria até destacar o mercadão da bola aí do Grupo A6, que está movimentado no Rio de Janeiro, né? O Maicon Esquerdinha, que é o lateral do Nova Iguaçu, fez um grande carioca pela Laranja Mecânica, né? Ex-jogador do Serra, Vitória, tem passagens muito boas aqui no futebol capixaba, foi negociado com o futebol da Bulgária, né? Ele vai para o Levski Sofia. Já a Portuguesa não tem jogador saindo, mas tem jogador chegando, né? Que é o caso do Adrian, aquele Adrian, ex-Flamengo, que O estava novo no Zico. ABC de Natal. O novo Zico reforça a portuguesa carioca nessa Série B. O Daniel Furlan e o Cleiton Manier devem estar bem felizes com a contratação do Adrian. Exatamente, pois é. Que era o falso magro, né? Eles falavam. Muito bom isso. O grupo A7 teve uma rodada de grupo A7, poucos gols, pouco entretenimento, mas com a perda dos 100% de aproveitamento da Inter de Limeira, que ficou no 0-0 com o São José. Outro empate aconteceu entre Santo André e Água Santa, que ficaram no 1-1. Alexiel e Jean, um para cada lado, foram os autores dos gols do jogo. Dois confrontos aí entre os times do estado de São Paulo. Fora de casa, o Maringá venceu o Patrocinense por 2-1. O time mineiro até abriu o placar com o Jean Bala, mas Maranhão e Negaba conquistaram aí a virada para o time paranaense. E o Costa Rica conseguiu sua primeira vitória fazendo 1-0 no Pouso Alegre. Inter de Limeira segue na ponta da tabela com 10 pontos, agora seguido de perto pelo Maringá, que tem 9. O G4 ainda conta com Água Santa, que tem 7 pontos, e Pouso Alegre com 6. Fora estão Costa Rica com 4, Santo André e São José com 2, e o Patrocinense com só um ponto amarga a lanterna. O Maringá vem fazendo o que se espera, Felipe, ou tá também se surpreendendo aí nessa campanha, 9 pontos em 4 jogos, né? Já na briga pela liderança. Como é que você vê esse começo do time paranaense? Um começo que não surpreende, de fato é uma equipe que se esperava que estivesse ali bem no G4, né? O jogo que perdeu foi o Prova 5, também não é nenhuma surpresa, não foi uma tragédia. O Patrocinense fez o gol, né, com o Jean Bala, uma assistência do Thiago Ribeiro, né, aquele mesmo, fez 1-0, mas logo depois o Mané conseguiu fazer o gol de empate, como vocês estão vendo no vídeo. E depois teve ali aquela palavra que da moda no futebol, né, que é a resiliência para conseguir fazer o 2-1 com o Negueba, que foi muito bem no São Raimundo do Amazonas, passou pelo esporte, passou pela confiança, está agora no Maringá, e vem sendo pedido para que ele seja titular há um bom tempo aí, e conseguiu fazer o 2-1, um gol muito bonito, né, que conseguiu acertar um chute bem bonito para fazer esse 2-1. O Maringá que realmente se consolida, né, nesse G4, assim como o Inter de Limeira, assim como o Água Santa, e acabou que aquela previsão que a gente fazia, né, que o Marcos citou, né, de a distância poderia ser maior, acabou que Costa Rica não deixou isso acontecer. Pois é, acho que faltou um pouco melhor aproveitamento aí também, não só do Pouso Alegre, mas também do Água Santa, né? Tudo bem que envolve um clássico, tudo mais, né? Mas o Santo André numa fase muito abaixo da média, né? Poderia ter conseguido uma vitória para ampliar, né? A diferença para os 4 últimos, mas acho que não é o resultado mais trágico aí dos 4 entre as equipes que estão dos 4 primeiros. Acho que o pior resultado aí é realmente do Pouso Alegre jogando contra o Costa Rica, né? Costa Rica que surgiu na Série D 2 anos atrás, né? Acabou fazendo uma boa campanha no grupo A5 daquela temporada, acabou caindo na segunda fase para o Bahia de Feira em 2 confrontos equilibradíssimos naquela ocasião. E esse ano surgiu no grupo A7, que acho que para uma equipe do Mato Grosso do Sul acaba sendo uma tragédia cair numa chave dessa, com equipes de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, né? Sempre é muita desvantagem, né? Mas conseguiu aí o Costa Rica numa vitória importantíssima e expressiva, embora o placar tenha sido magro, né? Porque for olhar, né, o Costa Rica acabou de bater um adversário que veio da Série C, né? Então, teoricamente, com uma experiência acesso, né? Com vontade de retornar à competição, né? A Série C, a subir de divisão.
e conseguem uma vitória que deixa o Costa Rica mais próximo do G4 do que rivais de São Paulo e de Minas, né? Conseguiu com o gol de Felipe Micael, um belo gol, por sinal, logo no início do segundo tempo, né? E agora o Costa Rica tem a chance de se aproximar ainda mais e quem sabe superar o Pouso Alegre na próxima rodada, tendo em vista, né, que o Costa Rica visita Patrocinense, que está muito mal. É um time que a gente aqui reforça que nem deveria estar disputando. Acho que esse é um dos poucos, um dos poucos times aí que está correspondendo com nossa tier list, né? Sobre não deveria disputar. Já o Pouso Alegre vai ter o Maringá, então há uma chance aí de termos um time do Mato Grosso do Sul ocupando o G4. Pois é, e você falou agora do Pouso Alegre, né, que veio da Série C com muita expectativa. É bom lembrar, a Série C acabou a quinta rodada agora, claro, faltando os jogos dos times gaúchos, né? Os dois líderes vieram da Série D. O Atlético é o líder com 15 pontos e a Ferroviária com 11 está na vice-liderança. Então a gente corre o risco de falar cedo demais, né, e dar uma zicada nos dois, mas é melhor falar agora enquanto está acontecendo, que na Série D também tem muito time bom, né? Tem muita gente que tem preconceito, acha que não vale nada que é feito na Série D, que os times vão subir para depois voltar, mas existe muito trabalho bem feito também pela quarta divisão. Bom, como já trouxe no início do episódio, a bola só rolou em um jogo pelo grupo A8. Cascavel e Ercílio Luz jogam na terça, depois da gravação. Avenida e Cianorte, Avenida contra o Cianorte e o Novo Hamburgo contra o Brasil de Pelotas foram adiados devido à catástrofe dos alagamentos no Rio Grande do Sul, como a gente já trouxe. Então, no momento da gravação, a gente só teve bola rolando para a Concórdia, que venceu o Barra por 1-0 e chegou aos 7 pontos em 3 jogos, assumindo a liderança da chave. E para a gente não falar muito do que não acontece, Felipe, além desse resultado aí, dessa vitória do Concórdia sobre o Barra, o que é que você achou, e aí o Marcos também pode trazer a opinião dele depois, da CBF suspender 2 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro por conta dos problemas lá no Rio Grande do Sul e manter a bola rolando nas séries C e D, onde teoricamente os times têm menos estrutura e que vai ser mais difícil para regularizar esse calendário mais para frente. Na Série D, né, o efeito dominó vai ser bem visível, né? Porque o A7 depende do A8, assim como lá na frente o grupo A5 e A6 também dependem desses 2 grupos, né? E lá na frente, mais ainda, os grupos do Norte e Nordeste também vão depender dos resultados dos grupos da parte baixa, né, do país, né? Então, de fato, esse efeito dominó vai ser visto na competição. A Série D tem, pelo menos, a questão de não ter jogos no meio de semana, que pode ser um facilitador, entre aspas, para as equipes gaúchas quando elas conseguirem, né, disputar a competição. Só lembrar, por exemplo, que Pelotas, agora que que tem previsões piores para a cidade, então o Brasil vai ter muita dificuldade, né, nessa recuperação, porque não é só, né, a água baixar, né? Tem muita lama também pelo estado para ser retirada, para realmente as vias também serem refeitas, né, terem condições de receber tráfego, assim, nem falando até mais dos aeroportos também, que estão fechados, principalmente o de Porto Alegre. Então é um fato aí que o efeito dominó vai ser visto, né? Isso vai ser bem visível, né? Nenhuma equipe tem 4 partidas nesse grupo, né? E Concórdia sai muito bem no que pode fazer, né? Consegue também mais uma vitória aí, para cima de um favorito, não só na chave, mas também por criar por coisas boas lá na frente, que é o Barra. Concórdia, se falasse para o torcedor da equipe lá no começo do ano, Concórdia teria 7 pontos em 4 rodadas da Série D, mas não acreditariam, mas de fato a equipe conseguiu se reerguer com muita força dos torcedores, da diretoria, né, que o time quase saiu, quase se licenciou, né, quase abandonou a disputa do Catarinense, também se manteve na divisão e consegue fazer um bom início de Série D. Aí. É o líder, mesmo que nessa chave aí toda Esculhambada. Toda inacabada, né? De fato. Né? Então é um fator aí que vai ser prejudicial lá na frente, com certeza, né? Mas não é surpreendente, digamos.
É muito ruim você ir acompanhando o grupo A8 e ver uma tabela retalhada, né, com um jogo para fazer numa rodada, às vezes 2, né? Vai chegar a hora que vai ter que ser na base da correria e, e essa paralisação da Série A, né? Apenas da Série A mostra o que foi falado, né? Que é uma paralisação pensada de cima para baixo, né? Estão pensando apenas nas equipes grandes, né, nessa situação, né? Acho que deveria ser pensado como um todo, inclusive porque a gente, ano após ano, a gente vem falando aqui não só sobre futebol, mas também a gente fala muito sobre geografia aqui no quarta categoria. A gente vê é, dificuldade de acesso das equipes em diversos confrontos, principalmente na parte de cima do país, né? Norte, Nordeste, até Centro-Oeste. E agora chegou o Sul, essa dificuldade por conta dessa catástrofe ambiental, né, dessas chuvas que vêm acontecendo, né, e vem devastando cidades, famílias, né, e eu acho que, eu acho não, tenho certeza que deveria ser o momento de repensar isso, né, de paralisar apenas a Série A. Acho que a Série B, por ausência de gaúchos, até dá para continuar, mas Série C e Série D, ainda mais tendo em vista que a situação financeira dessas equipes é bem pior do que os da Série A, isso tem que ser revisto o quanto antes. Até porque se o problema é pensar na frente, como é que as outras equipes, entre aspas, parando, como é que elas vão se manter lá para frente, esse é um efeito dominó, um efeito cascata que vai acabar acontecendo, porque com os jogos das equipes gaúchas suspensos, a continuidade do campeonato para todo mundo em algum momento vai ficar prejudicada. Então, em algum momento vai ter que parar para que sejam regularizados esses jogos da equipe gaúcha e todo mundo entre numa mínima condição, entre aspas, igual. Então não tem a melhor lógica. E certamente, principalmente para os times da Série D e da C do brasileiro, questão de dinheiro não seria problema para a CBF, né? São folhas salariais que certamente são muito menores do que o gasto mensal com a CBF, só com manutenção daquele prédio bem portentoso lá na Barra da Tijuca. Bom, e outra, Elison, vai. eu já ouvi alguns debates sobre talvez congelar o rebaixamento das equipes gaúchas na Série A. Eu já ouvi algumas conversas debates já surgiram sobre isso, mas na Série D isso não tem como, né? Por exemplo. Não adianta, não tem rebaixamento. Né? Vai dar vaga para eles ano que vem? Essas equipes serão reembolsadas? Dificilmente não. Então é hora de ter bom senso e paralisar o campeonato. Se abrir essa brecha de ter vaga para o ano que vem, muitas equipes vão querer embarcar nessa aí. Muitas mesmo. Pois bem, agora a gente vai para nossas considerações finais, rapidinho, para a gente encerrar esse episódio 115 do quarta categoria. Felipe, Marcos, é com vocês. Agradecer aí por mais um episódio, né? A série D aí com 7 grupos, né? Normais, digamos, né? Com todos os jogos disputados. O A8 prejudicado aí, né? Aqui do lado do sul do Brasil, né? Com razão, né? Não teve, pelo menos, essa questão de não forçar nenhuma equipe gaúcha a disputar jogos e tal. Mas, de fato, a Série D começa e tem aí um terço, né? Praticamente da primeira fase com muitas surpresas, né? Você tem também, como é que não, né? O Iporá, o Tocantinópolis não esperava tanto assim também. O CSE também muito bem, né? E umas equipes decepcionam, o Sergipe, Águia, River, Altos, mas de fato uma competição que entra esse um terço aí de disputa, ou um quarto, como queira, com algumas questões aí para a gente já perceber que pode ser a tendência, né? A gente fala muito que mas, entretanto, né, começar bem não é tudo, né? Tipo assim, terminar bem a primeira fase para entrar bem na segunda fase, apesar desse efeito dominó, esse efeito cascata que pode acontecer mais para frente, como eu citou, né? Se não parar agora, os times vão parar lá na frente. Claro que pode ser menos equipes, mas é uma questão que tem tudo para acontecer lá na frente. Bom, agradecer por mais um episódio de quarta categoria. Reiterar aqui o nosso pedido de bom senso nesse momento trágico que passa o Rio Grande do Sul, né? De pensar em ajudar as famílias. Acho que
paralisando o campeonato, os clubes têm que cumprir o seu papel de alguma forma, mesmo não estando dentro de campo, podem ser, sei lá, por forma de arrecadação dos próprios clubes, sem ter uma partida em acontecimento, pode ser realização de amistosos, acho que tem possibilidades aí sem que haja um campeonato em curso, né? E principalmente aí para as equipes menores, né? Acho que essas no Rio Grande do Sul, se tem alguém prejudicado futebolisticamente falando com essa tragédia, são as equipes menores. Inter e Grêmio vão sair prejudicados também, Juventude também, mas quem está na parte de baixo da pirâmide é que vai sofrer bastante, né? Então é hora de pensar não só nessas equipes, mas também na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul como um todo, principalmente nas famílias, né? Temos amigos por lá que estão sofrendo bastante e estamos na torcida por eles para que as coisas voltem ao normal. No mais, um recadinho aí para quem está ripando a nossa tier list até hoje, né? Só uma frase, né? Não importa como começa, e sim como termina. Quem viver, verá. Pois é, então a gente vai encerrando agora esse episódio 115 do Quarta Categoria, agradecendo a todo mundo que acompanhou a gente por aqui, e na semana que vem a gente está de volta para falar de mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todo mundo e até a próxima.